Todos nós já passamos por isso. Aquela caminhada de volta para casa, tarde da noite, rua vazia, só você, seus pensamentos e aquela sensação de que talvez você não esteja tão sozinho quanto parece, de que talvez alguém esteja observando ou seguindo. A maioria das vezes é só paranoia, nossa mente pregando peças, mas às vezes não é. Às vezes, aquela sensação está certa e você só descobre quando já é quase tarde demais. Estas são 4 histórias reais de pessoas que estavam voltando para casa sozinhas. Histórias sobre as últimas quadras antes da segurança, sobre o momento em que perceberam que estavam em perigo e sobre como sobreviveram. Vamos começar. A primeira história vem de Marina, 22 anos, estudante de medicina em Porto Alegre. Em outubro do ano passado, Marina estava voltando da biblioteca da universidade. Era uma quarta-feira, 11h20 da noite. Ela tinha ficado estudando até tarde para uma prova e perdeu o último ônibus direto para casa. A opção era esperar o próximo ônibus em 40 minutos ou caminhar. Era 1,5 km, 15 minutos de caminhada. Marina conhecia o caminho, já tinha feito várias vezes. Rua principal bem iluminada, alguns bares ainda abertos. Decidiu caminhar. Os primeiros 10 minutos foram normais. Marina estava com fones de ouvido, ouvindo música, conferindo o celular de vez em quando. Havia outras pessoas na rua, um casal caminhando, um homem saindo de um bar, um ciclista passando. Movimento normal de uma quarta à noite, mas então Marina virou em uma rua lateral, um atalho que cortava 2 quadras. Não era uma rua deserta. Havia casas, carros estacionados, iluminação pública, mas era mais vazia que a avenida principal. E foi quando ela percebeu. Passos atrás dela. Marina não estava mais ouvindo música. Tinha pausado para atender uma mensagem, mas manteve os fones. E ouviu claramente, passos. Ritmo constante, nem muito rápido, nem muito devagar, mantendo a mesma distância dela. Marina olhou de relance para trás. Um homem, talvez uns 40 metros atrás, caminhando na mesma direção. Não era incomum. Era uma rua. Pessoas caminham. Marina continuou andando, tentando não parecer nervosa. Mas havia algo. Intuição. Aquela voz na cabeça dizendo, algo está errado. Ela acelerou o passo ligeiramente. Os passos atrás dela aceleraram também. Mesma distância mantida. Marina decidiu testar. Parou completamente. Fingiu checar o celular como se tivesse recebido uma mensagem importante. Os passos atrás dela pararam também. Imediatamente. Marina não olhou para trás, mas podia sentir. Ele tinha parado de andar assim que ela parou. O coração dela começou a acelerar. Ela voltou a caminhar ainda mais rápido agora. Os passos recomeçaram, ainda mantendo a mesma distância. Marina virou em outra rua, tentando chegar a uma área mais movimentada. Os passos viraram também. A mesma distância. Sempre a mesma distância. Ela parou de novo. Desta vez, fingindo amarrar o cadarço do tênis. Abaixou, olhou discretamente para trás. O homem estava parado do outro lado da rua, olhando para o celular, fingindo estar distraído. Mas Marina viu. Assim que ela abaixou, ele parou de andar. Estava sincronizado, deliberado. Marina não pensou mais. Levantou e correu. Não olhou para trás, não tentou ser discreta, apenas correu o mais rápido que podia. Ouviu os passos atrás dela acelerarem também, correndo. Ele não estava nem tentando esconder mais. Estava perseguindo. Marina viu um bar aberto a uma quadra de distância. Luz, pessoas, segurança. Ela correu em direção a ele, pulmões queimando, pernas doendo. Entrou no bar rapidamente, batendo na porta de vidro. As pessoas dentro olharam assustadas. Marina olhou para fora. O homem estava do outro lado da rua, parado, observando, esperando. Não entrou no bar, não se aproximou, apenas ficou ali.
Marina pediu para alguém ligar para a polícia. Um dos clientes do bar saiu para confrontar o homem, mas quando abriu a porta, ele tinha desaparecido. Simplesmente sumiu na escuridão. A polícia chegou 15 minutos depois. Pegou o depoimento de Marina, checou as câmeras de segurança da região. As câmeras mostravam o homem seguindo Marina por 4 quadras, sempre mantendo a mesma distância, sempre parando quando ela parava. Mas a qualidade era ruim, não dava para identificar o rosto. Marina me disse que agora nunca mais volta sozinha para casa à noite e que desenvolveu um hábito. A cada 2 quadras, ela para por 3 segundos. Se os passos atrás dela pararem também, ela sabe e corre para o lugar seguro mais próximo. Porque aquela noite lhe ensinou: se você acha que está sendo seguido, provavelmente está. E sua intuição pode salvar sua vida. A segunda história foi enviada por Lucas, 25 anos, que mora em Brasília. Em março deste ano, Lucas estava voltando de uma festa de aniversário de um amigo. Era uma sexta-feira, 2 da manhã. Ele tinha bebido algumas cervejas, mas nada demais. Estava consciente e caminhando bem. A casa do amigo ficava a 2 quilômetros da casa de Lucas. Ele decidiu caminhar, aproveitar o ar fresco, limpar a cabeça. Brasília à noite tem suas áreas desertas, quadras residenciais, ruas largas, poucos pedestres. Lucas estava acostumado, já tinha feito aquele trajeto várias vezes. Ele estava na metade do caminho quando o carro apareceu. Um sedã escuro, não conseguiu ver o modelo exato. O carro passou ao lado de Lucas, devagar. Muito devagar. Tipo 10, 15 quilômetros por hora. As janelas eram fumê, não dava para ver quem estava dentro. O carro passou, continuou pela rua e virou na esquina. Lucas não pensou muito nisso. Às vezes, as pessoas dirigem devagar à noite, procurando endereço ou apenas com cuidado. Continuou caminhando. 3 minutos depois, o mesmo carro apareceu de novo. Mesma velocidade, passando devagar ao lado de Lucas. Desta vez, Lucas olhou diretamente para o carro, tentando ver através das janelas escuras. Nada. Apenas seu próprio reflexo. O carro passou novamente, virou na mesma esquina e desapareceu. Lucas começou a ficar desconfortável. Pegou o celular, fingindo estar distraído, mas na verdade abriu o aplicativo de localização e compartilhou sua localização ao vivo com 2 amigos. Mandou uma mensagem rápida: se algo acontecer, estou aqui. Continuou caminhando, mais atento agora. Cada carro que passava, ele checava. Cada sombra, cada movimento. A rua estava vazia. Eram 2h15 da manhã em uma área residencial. Ocasionalmente um carro passava, mas na velocidade normal, seguindo seu rumo. 5 minutos depois, o carro voltou. Terceira vez. Mesma velocidade, mesma proximidade. Lucas parou de caminhar e olhou diretamente para o carro. Não se moveu. Apenas ficou ali, olhando. O carro diminuiu ainda mais, quase parando. Por 10 segundos, eles ficaram assim. Lucas parado na calçada, o carro quase parado na rua, motor ligado. Então a janela do passageiro começou a descer. Devagar. Lucas viu uma mão aparecer, fazendo sinal para ele se aproximar. Uma voz masculina, abafada. Ei, vem cá. Lucas não respondeu, não se moveu. A voz de novo. Tô perdido, preciso de uma informação. Vem aqui. Tudo nos instintos de Lucas gritava. Não vai. Se alguém está realmente perdido, pede informação pela janela. Não faz você se aproximar. Não dá 3 voltas no quarteirão. Não dirige com janelas fumê às 2 da manhã. Lucas deu 2 passos para trás. A porta do passageiro se abriu. Não completamente, mas o suficiente. Uma abertura clara, uma porta aberta, um convite ou uma ameaça. Lucas não esperou para descobrir. Correu. Voltou na direção que tinha vindo, em direção à avenida principal, onde havia movimento. Ouviu o carro acelerar atrás dele. Não muito rápido, mas constante. O motor rugindo.
Lucas correu para dentro de um estacionamento de um prédio residencial, portão automático que estava aberto. O carro não entrou, apenas passou devagar em frente e continuou pela rua. Lucas ficou no estacionamento, escondido atrás de um carro, por 20 minutos, esperando, ouvindo, pronto para gritar se precisasse. O carro não voltou. Eventualmente, Lucas ligou para um Uber, pediu para buscar no endereço exato do estacionamento. Só saiu quando viu o Uber chegar e confirmou a placa. Em casa, Lucas reportou o incidente para a polícia. Deu a descrição do carro. Sedã escuro, janelas fumê, placa não conseguiu ver. A polícia disse que ia aumentar patrulhamento na área. 2 semanas depois, prenderam 2 homens em um carro similar, tentando fazer a mesma coisa com outra vítima. Aplicavam o mesmo golpe, passavam várias vezes, criavam familiaridade, ofereciam ajuda ou pediam ajuda. E quando a pessoa se aproximava, sequestravam. Lucas me disse que agora, se um carro passar por ele mais de uma vez à noite, ele muda de rota completamente. Entra em estabelecimento, liga para alguém, faz qualquer coisa menos continuar caminhando. Porque naquela noite ele aprendeu: se um carro passa 2 vezes, pode ser coincidência. 3 vezes nunca é. A terceira história é diferente. Foi enviada por Pedro, 28 anos, de Florianópolis. Esta é uma história sobre bondade de estranhos, sobre como às vezes a pessoa certa aparece no momento certo e sobre como isso pode salvar sua vida. Era uma terça-feira de julho, meio da noite, 11h40. Pedro estava voltando de uma entrevista de emprego que tinha sido no fim do dia. A empresa ficava em um bairro afastado e o último ônibus já tinha passado. Pedro decidiu caminhar até um ponto de ônibus mais movimentado, a uns 20 minutos dali. Ele estava caminhando por uma rua comercial, lojas fechadas, alguns bares espalhados, quando percebeu 3 homens caminhando atrás dele. Não muito perto, talvez 50 metros, mas definitivamente atrás dele. Sempre que Pedro diminuía o passo, eles diminuíam. Quando ele acelerava, eles aceleravam. Pedro tentou não entrar em pânico. Talvez fossem apenas 3 caras voltando para casa, mesma direção por coincidência. Mas a sensação estava lá. Aquele alarme primitivo no cérebro dizendo perigo. Pedro olhou ao redor, procurando um bar aberto, um posto de gasolina, algum lugar com pessoas. Nada. Tudo fechado. Os homens começaram a se aproximar. Não estavam nem tentando ser sutis mais. Aceleraram o passo, diminuindo a distância. Pedro podia ouvir conversas entre eles, risadas baixas. Ele sabia o que ia acontecer. Iam rodeá-lo, pedir celular, carteira, talvez pior. Pedro estava prestes a correr quando viu uma mulher saindo de um carro estacionado uns 30 metros à frente. Cabelo preso, bolsa a tiracolo, chaves na mão. Ela olhou para Pedro, depois olhou para os 3 homens atrás dele. E Pedro viu no rosto dela. Ela entendeu a situação instantaneamente. A mulher fez algo que Pedro nunca vai esquecer. Ela abriu um sorriso enorme, começou a acenar e gritou: "Amor, finalmente! Estava te esperando!" Começou a caminhar rapidamente em direção a Pedro, como se o conhecesse a vida inteira, como se fossem um casal. Pedro não entendeu por um segundo. Então entendeu. Ela estava fingindo, salvando ele. Ele respondeu no mesmo tom: "Desculpa o atraso, o trânsito estava péssimo." A mulher chegou perto, o abraçou brevemente e sussurrou no ouvido dele: "Finge que me conhece. Fica perto." Eles começaram a caminhar juntos, conversando sobre nada. Tempo, trabalho, jantar, fingindo naturalidade. Pedro olhou de relance para trás. Os 3 homens tinham parado. Estavam parados na calçada, observando. Não se aproximaram mais. A presença da mulher, a ideia de que Pedro não estava sozinho, foi suficiente para os deter. A mulher e Pedro caminharam juntos por 5 quadras. Ela o levou até uma avenida principal, com ônibus, movimento, segurança. Só então ela parou e falou baixo: "Vi que você estava em perigo.
Aconteceu comigo uma vez. Alguém me ajudou. Agora passo para frente. Pedro tentou agradecer. Tentou perguntar o nome dela, se podia fazer algo em retorno. Ela apenas sorriu e disse: "Não precisa. Só faz o mesmo por outra pessoa um dia. E toma cuidado voltando para casa." E saiu, voltou para o carro dela e foi embora. Pedro ficou ali parado por alguns minutos, processando o que tinha acontecido. Uma completa estranha tinha literalmente salvado ele de um assalto, possivelmente algo pior, sem hesitar, sem pedir nada em troca. Apenas porque era a coisa certa a fazer. Ele me disse que desde então sempre fica atento quando está na rua à noite. Não apenas para seu próprio perigo, mas para o perigo dos outros. E que 2 vezes desde então já fez o mesmo que a mulher fez. Fingiu conhecer alguém que estava claramente em perigo, ajudou e foi embora, passando para frente, como ela disse. Pedro nunca soube o nome dela, nunca a viu de novo, mas ele diz que pensa nela toda vez que anda sozinho à noite e espera que ela saiba que aquele ato de bondade não só salvou ele naquela noite, mas criou uma onda de bondade que continua se espalhando. Porque às vezes tudo que precisamos é que alguém finja nos conhecer, e às vezes isso salva vidas. A 4ª e última história é a mais aterrorizante. Foi enviada por Amanda, 26 anos, de Curitiba. Esta é uma história sobre os últimos 50 metros, sobre estar tão perto de casa, tão perto da segurança e ainda assim tão longe. Era uma sexta-feira de setembro, 1h30 da manhã. Amanda estava voltando de um jantar com amigos. Tinha tomado Uber até 3 quadras de casa. O motorista não quis entrar na rua dela porque era muito estreita, sem saída, e ele não queria ter que dar ré. Amanda disse que estava tudo bem. Eram só 3 quadras. Ela conhecia o caminho, estava seguro. Ela começou a caminhar. Primeira quadra, normal. Casas residenciais, carros estacionados, iluminação pública funcionando. Segunda quadra, tudo bem. Algumas luzes acesas nas casas, sinais de vida. Terceira quadra, a dela. Amanda podia ver sua casa. Podia ver a luz da varanda que tinha deixado acesa. 50 metros, menos de 1 minuto de caminhada. Foi quando ouviu o motor. Um carro se aproximando devagar atrás dela. Amanda não olhou, apenas acelerou o passo. O carro não passou. Continuou devagar, acompanhando o ritmo dela. Amanda olhou de relance. Um carro antigo, 2 homens dentro. O passageiro estava olhando para ela. Amanda começou a quase correr. 30 metros até casa. 20 metros. O carro acelerou um pouco, passou ao lado dela e parou bem em frente à casa dela, bloqueando o caminho. As portas se abriram. Os 2 homens saíram. Amanda parou. Estava a 20 metros da porta da frente. Podia ver a luz. Podia ver segurança. Mas havia 2 homens entre ela e casa. Um era grande, devia ter mais de 1,80. O outro era menor, mas corpulento. Ambos começaram a caminhar em direção a ela. Amanda não pensou. Gritou. Não palavras, apenas um grito puro de terror e pedido de socorro. Ah! O grito mais alto que já tinha dado na vida ecoou pela rua silenciosa. Luzes de casas começaram a acender. Cortinas se moveram. Os homens pararam, olharam ao redor, mais luzes acendendo. Uma porta se abriu, vizinho saindo com o telefone na mão. Outro vizinho gritando: "Polícia já foi chamada!" Os homens olharam um para o outro, voltaram correndo para o carro, entraram e saíram em alta velocidade, pneus cantando no asfalto. Amanda correu os últimos 20 metros até sua casa, mãos tremendo tanto que quase não conseguia colocar a chave na fechadura. Entrou, trancou a porta, correu para a janela. O carro tinha desaparecido. Os vizinhos estavam na rua agora, verificando se ela estava bem, esperando a polícia. A polícia chegou 10 minutos depois. Amanda deu a descrição do carro, dos homens.
Um dos policiais reconheceu a descrição. Era o mesmo carro envolvido em 3 tentativas de sequestro na região nas últimas 2 semanas. Sempre a mesma estratégia. Seguir mulheres sozinhas, bloquear o caminho perto de casa, tentar forçar para dentro do carro. As câmeras de segurança de um vizinho capturaram o carro e a placa. A polícia prendeu os 2 homens 3 dias depois. Encontraram no carro deles cordas, fita adesiva, um facão. O que eles planejavam fazer com Amanda, ela prefere não pensar. Amanda me disse que agora nunca desce do Uber antes de chegar exatamente na porta de casa. Não importa se a rua é estreita, se o motorista reclama, se tem que pagar mais. Porque aqueles últimos 50 metros, que pareciam tão seguros, quase custaram tudo. E ela disse algo que ficou comigo. Eu estava a 20 metros de casa. 20 metros. Podia ver minha porta. E quase não cheguei lá. Então, quando alguém disser que está quase em casa e está seguro, lembre-se, a última quadra pode ser a mais perigosa de todas. Estas foram 4 histórias de pessoas voltando para casa sozinhas. Histórias sobre os últimos metros, os últimos minutos, quando você está tão perto da segurança, mas ainda tão vulnerável. Histórias sobre intuição, sorte, bondade de estranhos e sobre fazer o grito certo no momento certo. Se você costuma voltar sozinho para casa à noite, aprenda com essas histórias. Confie na sua intuição. Se acha que está sendo seguido, você provavelmente está. Se um carro passa mais de uma vez, mude de rota. Se vê alguém em perigo, ajude. Finja que conhece, faça barulho. Seja a diferença. E se você está naquela última quadra, quase em casa, não relaxe, não abaixe a guarda, porque como Amanda aprendeu, a última quadra pode ser a mais perigosa. Mantenha as chaves na mão. Fique atento. Chegue em casa. Se você tem uma história voltando sozinho para casa, algo que aconteceu, algo que te fez questionar se ia chegar, compartilhe. Envie pelos links na descrição ou deixe nos comentários. Porque essas histórias não são apenas entretenimento, são avisos, são lições de sobrevivência. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana, histórias novas, situações reais, pessoas reais. E da próxima vez que você estiver voltando sozinho para casa à noite, lembre-se dessas histórias. Mantenha o celular carregado. Compartilhe sua localização. Confie nos seus instintos. E se algo parecer errado, provavelmente está. Chegue em casa, sempre. Até o próximo vídeo, se você tiver coragem.